Meus Fala, minha amores, gente, boa estamos tarde pra você. chegando. Sabia que eu ia dizer boa noite? Acontece com as melhores pessoas, as melhores sei. memórias, os melhores relógios. Porque você tá esperando que chegue logo o sábado, Deve não? ser, por Ah. isso. Mas boa tarde pra você, amados. Muito boa tarde, boa tarde. Para quem não sabe, é bom informar que do meio-dia até às 6 a gente fala boa tarde. Depois a gente, independente da claridade, muda. Mas boa tarde, você que veio do fuso horário lá de Guararema. Não quero que mais pode conversa. ser É verdade, Guararema pode ser diferente do É outro horário. horário, Conversa. tá É outro... Exatamente, você sabe sempre outra disso, não sei extensão. por quê. É outro Insiste. planeta. Meus amores, hoje nós vamos conversar sobre como construir memórias em família com os filhos. Tem memórias que a gente não guarda para manter as amizades, mas outras a gente constrói para manter esse vínculo na vida cada vez mais profundo, principalmente entre pais e filhos, né, Robson Aleixo? E outras a gente quer manter, mas não consegue. É o caso do Abinal. Mas sabe o que eu faço pra manter? Eu faço vídeos ou fotos. Aí eu olho, Lembrei. verdade, esse momento aqui. Esses dois Aí aqui, vem agora há fazendo, pouco. né? Agora Olha há e fala assim, pouco- essa foto era do que mesmo? Agora há pouco o Aleixo fala assim, qual é o tema de hoje aí? Construindo memórias. Aí ele olha pro Abinal e eles começam a rir. Aí eu, por que vocês estão rindo? É porque essa pauta é pro Abinal. Construir Construir memórias. memórias. Aí Pauta ele, pra o problema é preservar a memória do Abinal. Várias memórias. Olha, eu tava dizendo aqui outro dia que uma das memórias que eu mais tenho, que eu tenho saudade da minha infância, é quando eu ia no supermercado com meus pais. Sério? Olha, Não pagava nada. Essa parte era muito essa legal. parte era boa, hein? Você não É pagava. o que mais ficou de Excelente. diferente de lá pra cá. Sabe o que eu tava lembrando aqui agora? Às vezes... Olha, lembrei. que máximo! Não, vem, de vez em quando vem umas luzes aqui assim, ó. Aproveita. Aproveita, né? O lanchinho que minha mãe fazia para eu levar para a escola. Talvez ela nem lembra tanto, mas eu lembro, às vezes, uma fruta ou o lanchinho que ela preparava, embrulhava ali, eu levava para a escola. Eu comia com tanto carinho assim, foi minha mãe que preparou, né? E não deixava sobrar nada, porque não posso É da desperdiçar. mamãe. Era muito um carinho Olha, você muito disse especial. que não sabe se lembrei. ela lembra, eu tenho quase certeza que ela lembra. Acho que não, mais porque que é de você. família isso. Ela não vai lembrar. Olha, é muito, Ai, muito, meu muito amor. importante lembrar disso, porque as memórias são os marcos do passado. É verdade. Para você fazer um caminho de volta, tem que ter essas marcas todas aí. O quanto isso é importante pra gente, para tomar decisões mesmo. Verdade. Tem uma família que a gente vai conversar hoje aqui, parte dessa família, né, que cria memórias o tempo todo e esses momentos de memórias, alguns deles, são trazidos aqui para a tela da TV Novo Tempo. A gente tá falando de quem, hein? É, com muita viagem. E viagem é algo que marca, hein? Oh, Viagem. E as deles não diferentes das do Abinal. Eles, é verdade. eles É o- saem do lugar, o que é uma enorme É ali, diferença. ó, o Peter e o Eric, tá aí, pai e filho do Viaje Comigo, que você acompanha aí na tela da TV Novo Tempo. A gente vai conversar mais com eles Viaje sobre essas comigo. viagens. Minha gente. muito Evandro Laire, bom. também Isso aí. especialista do dia, está por aqui para essa linda viagem no Entre Família de hoje. Qual era a gracinha que você ia falar? Não ia falar, eu ia falar do Evandro. sem gracinha nenhuma, por enquanto. E tem mais info também. E a gente continua. Verdade. Aquela pausa rápida, 30 segundinhos, é o tempo de a gente se acomodar, você aí também, e pronto, bora já dar start aí no nosso Entre Família, que já começou. E aí, vamos criar memórias, ou quem sabe relembrar alguns momentos vividos, trazer ali à tona e quem sabe aproveitar para criar novas memórias também, né? Eu Porque a gente espero que faz as pessoas estejam criando memórias com a gente aqui todas as tardes. Ah, isso né? com certeza. Esse seu Boas risadas. Família, sim, dos conselhos. bons momentos. Meus amores, mas qual é a lembrança que vocês aí em casa têm de quando crianças? Eu, por exemplo, lembro de quando meu pai chegava de viagem, a gente brincava de dar brilho no piso da casa. Aí ele sentava sobre uma toalha e a gente ficava puxando pela casa. Que legal. delícia com meu papai. Uma coisa boa. Conta pra gente, como é que você tem essas memórias, assim? Quais são elas? Descreve pra gente. Ah, com a minha mãe, era o lanchinho que a mamãe fazia. Minha filha uma vez disse assim, eu lembro de eu sentada na janela e a mamãe me dando suco de laranja. Era um costume. Então, essas lembranças gostosas de afeto, de carinho, o que tem em mente aí pra você? Compartilhe com a gente no 98315-0249. É esse o É contato? esse, não esquece de colocar o 12 ali na frente, senão vai para qualquer outro lugar, né? E você sabe que conforme a sua infância, por exemplo, que teve uma infância sem muitos acessos, né?
uma boa parte de nós veio de uma infância onde você tinha um poder aquisitivo bem menor do que você tem hoje. Aí as coisas têm um outro significado, elas não são cotidianas. É verdade. Então, por exemplo, aquele iogurte era um evento. Era. É um evento. Maçã, no momento iogurte. que ele estava na mesa, o refrigerante, por exemplo, é algo que só estaria na mesa no Natal. Então, é algo assim, que marca muito, ele não sobe. E tem aquelas marcas, né, que você vai beber hoje e fala assim, mas não tem o mesmo gosto, é porque você tem que colocar os ingredientes de fora todos juntos. Verdade. E as memórias, assim, tem a memória do paladar, tem a memória da visão, tem a memória do olfato, tem a memória do tato, tem a memória musical. Aquela música, a trilha sonora do passado, é muito gostoso lembrar. Groselha, por exemplo, groselha é uma fenda no tempo. Você colocou um sorvete de groselha, você... Pô, eu viajo aí 40 anos. Que bonitinho. Que legal. Aleixo, se nós nos reportamos ao Criador, ao que a palavra descreve no roteiro do povo de Deus, em muitos momentos nós vamos ver Deus criando marcos para serem lembrados, para serem celebrados, um amontoado de pedras, para quando os filhos perguntarem o que foi que aconteceu aqui, vocês contem. Deus é um Deus que marca, apesar de ele ser além do tempo, mas ele marca no nosso tempo memórias. Se a gente for pensar um pouquinho mais, Darleide, a própria palavra santificação, santificar é criar uma marca, é criar uma distinção, é criar um ponto de localização de identidade. Quando Deus fala assim, olha, eu santifiquei você, ou seja, você está sinalizando alguma coisa. Para alguém, se alguém estiver procurando ver o rosto de Deus, ele vai encontrar em você. Então, por exemplo, assim que Deus cria o planeta, ele cria um ciclo que o eixo do ciclo é uma memória. Ele cria o mundo em 6 dias, mas a semana tem 7. Por quê? Porque o 7º dia é o fim do ciclo, onde celebra tudo, para depois ele falar, lembra-te. Então esse é um marco de lembrança, um marco de uma lembrança de santidade. Quando ele chega em Deuteronômio, ele fala para eles o tempo todo, lembra de que você foi escravo. Lembra que quando você fazia pedidos de oração hoje, lembra-te, isso aqui é para você lembrar. Lembra, e vai falando, olha, esse aqui é o cálice do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Isso É bom demais, hein? E vamos falar mais sobre isso, as memórias que Deus deixa pra gente, né? Até de bênçãos, milagres feitos ao longo da nossa vida, e no momento difícil a gente lembra, opa, Deus esteve comigo ali, então Ele está comigo aqui também o tempo todo, né? Josi Maramai traz informações pra gente, Josi, e essa informação que você vai trazer aí, menina, diz respeito a muita gente e memórias também, né? Pode, isso mesmo. Boa tarde a você aí de casa, que bom estar com você. Boa tarde a vocês também. Hoje temos um convite mega especial. Durante toda a semana falamos sobre a chegada à Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. E vou falar um pouquinho mais depois da vinheta. Já estamos quase no final de março, mas ainda você pode fazer parte da campanha especial do Anjos em Ação. Ao longo do mês, viemos falar que o Rio de Janeiro está prestes a receber a Rádio Novo Tempo. Para você entender um pouco mais sobre essa campanha, confira um recado muito especial do Cris Magalhães. Uma cidade como o Rio de Janeiro precisa de esperança. E com a Rádio Novo Tempo aqui, a nossa vida vai mudar. Faz muito tempo que eu sonho com isso. A rádio vai ser muito boa pra gente. Deus ouviu as minhas orações. Essa rádio vai ser uma bênção para nossa cidade. Ô, de casa, que maravilha. Pessoal, eu quero falar com você. Ô, Dona Maria. E aí, seu José, que saudade, hein? Você que está acompanhando a nossa programação, atenção. Eu vou falar agora uma palavra. Pão de açúcar. Outra, Copacabana. O que vem na sua mente? Mais uma dica, Cris. E se eu disser Cristo Redentor? Agora ficou fácil, né? Eu estou falando do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, cheia de belezas naturais, também cheia de desafios. Nosso povo carioca, querido, tem a correria do dia a dia. Muitas pessoas convivem com a violência. Infelizmente, essa sensação de estarem perdidas, sem propósito. Mas você já imaginou poder fazer a diferença na vida dessas pessoas? Eu quero, Cris. Eu tenho uma notícia especial para você, em primeira mão.
Com as suas doações, você, Anjo da Esperança, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro. Já já ela vai estar no ar. Amém? Amém. E nesse mês de março, a sua doação pode ajudar a levar guias de estudo da Bíblia para o coração do Rio. Que coisa boa, levando esperança para mais de 13 milhões de cariocas. Ouviu? Amém? Gente, imagina só esse povo no trânsito, em casa, no celular, na rua. Milhões de pessoas sendo impactadas por uma mensagem de paz através da nossa querida Rádio Novo Tempo. E sabe o que é melhor? Você faz parte desse plano, meu querido. Então não perca a chance de participar dessa missão incrível. Cris, eu quero. Então faça a sua doação agora mesmo. Faça agora. O nosso Pix está aqui, é fácil. anjos@novotempo.com. Olha, devia ter até musiquinha, né? Cris, eu gosto de doar pelo QR Code, que chique, Dona Maria. Então, abra o celular, depois vá no aplicativo do banco, vá lá em doar em Pix, aí tem lá o QR Code, aponta a câmera do celular, fácil, aí você doa. E lembrando que tem novidade. Você tem o cadastro em dia com a Novo Tempo? Eu tenho. Quer doar pelo Pix? Não precisa mais enviar o comprovante. Ele vai ficar automaticamente registrado aqui no nosso sistema. Cris, que maravilha! Só coisa boa! Eu vou repetir a chave. Você gosta de doar pela chave? Então vai lá no Pix, coloca a chave que é o e-mail, anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com. Quer falar com a gente pelo Zap? Também dá, fácil. Anota aí, DDD 12 98176 6630. O convite está feito, agora com você, hein? Deus está tocando seu coração, faça a diferença no Rio de Janeiro. Juntos, nós podemos transformar a cidade maravilhosa na cidade da esperança. Doe agora e ajude a construir um novo tempo, um novo Rio. Quero ouvir aí de casa. Sou anjo, sou um novo tempo. Maravilhoso, né? Já aproveito para reforçar que o alcance da rádio será de 13 milhões de pessoas. Só na capital, onde a rádio vai funcionar, são mais de 6 milhões de habitantes. Agora imagine que 1 milhão dessas pessoas tenha contato com a rádio. Descubra a revista Esperança e queira estudar mais sobre a Bíblia. E esse 1 milhão receberá um guia de estudos. Mas estamos falando de uma cidade inteira, com uma rádio de alcance de 13 milhões de pessoas. E a Escola Bíblica está pronta para enviar esse material para todos que quiserem, em qualquer lugar. Incrível, né? Por lá existem comunidades onde o acesso não é tão fácil, mas o sinal da rádio pode chegar e levar essa mensagem de esperança. Seja em casas, condomínios, prédios ou até mesmo em carros, a Rádio Novo Tempo vai alcançar milhares de ouvintes. Além disso, o Rio de Janeiro é uma cidade turística, por onde passam pessoas do mundo inteiro. Agora imagine quantas delas terão contato com essa mensagem de esperança por meio da rádio. Por isso, sua doação faz a diferença. Ajude a levar essa mensagem ao coração do Rio de Janeiro. Seja um anjo da esperança. Um convite mega especial, não é? Muito especial, que traz memórias, viu, Josi? A Rádio Novo Tempo, acredito que faz parte da vida de milhões de pessoas que ao longo dos anos aí têm acompanhado, são mais de 32, 35 anos acho que já, né, fazendo a Rádio Novo Tempo, levando essa mensagem de esperança, salvação, e o Rio de Janeiro agora, né, sendo alcançado. E falando em memórias, até estava conversando com a Josi aqui, sobre essa proximidade que o rádio traz, né? Darley, Pastor Aleixo também sabem disso. E quando eu estava na rádio, principalmente em Florianópolis, rádio local, o carinho que a gente recebia dos ouvintes, trazendo um bolinho. A Dona Maria Amorim, né? Até estive acompanhando, beijo, Dona Maria Amorim. Ela levava ali um suco pra gente, levava bolo. O Jorge também, ele era padeiro, acho que é ainda padeiro, fazia aqueles bolos grandes, aquela forma grande, levava pra gente lá na rádio. Que coisa maravilhosa, tão bom, né? Esse carinho. E a gente retribuir através das mensagens que a gente vai levando ali. E você, Anjo da Esperança, pode fazer também a sua contribuição, levando seu carinho. No mundo tão duro, essas delicadezas marcam, né? Você lembra o nome das pessoas, porque o que elas faziam era doce, literalmente doce. O carinho é assim. Josemara Maia, muito obrigada por sua participação no Mais Informações de hoje. De nada, gente. Um bom programa para vocês e aproveite sempre para conseguir criar boas memórias, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu, querida. Jô.
Tá, e nós estamos falando aqui sobre memórias e construção de memórias na família, como a gente anunciou. Dr. Evandro Laire, psicoterapeuta, psicólogo, estará conosco. Seja muito bem-vindo. Bom tê-lo de volta aqui no nosso programa. Boa tarde. Bem-vindo, Bom estar com vocês. E Boa tarde. converse conosco. Bom demais. Obrigado pela Evandro sua de casa. presença. Muito bom. Legal estar por aqui com vocês, viu? E esse é, antes do psicólogo, é pai de 2 meninos, com quem ele faz questão de criar boas memórias, cozinhando, cuidando, de um jeito muito especial junto com a sua esposa, né? Todos os dias a gente está ali, leva na escola, busca na escola, choradeira para ir para escovar os dentes, pôr o tênis, tudo, mas todo dia dá Mas o certo, que você graças faz a Deus. intencionalmente para ser uma memória inesquecível para os meninos? Além disso tudo, que se torna inesquecível, claro. Sim, a nossa brincadeira mesmo assim é a lutinha. Eu sou uma pessoa muito de toque, né? Então essa coisa de brincar de lutinha, eles adoram no final do dia ir para minha cama. Então eu tomo banho ali umas 8h30 e tal, e para deitar, e pai, posso ir para sua cama? Pai, vamos brincar de lutinha, pai? Aí vai os dois. Só que um tem 10, é quase do meu tamanho, o outro tem 5, né? E aí às vezes eu tenho que mediar um pouco isso daí, porque a diferença é meio grande, né? Para não ter nenhum acidente assim. Para não terminar em choro, né? Que às vezes acontece. Outro ele Acontece. acerta. Qual o significado, assim, de lutinha com os meninos, em termos de relacionamento? O que que você o que que a gente pode encontrar ali? Assim, como eu disse, eu sou muito de toque, né? Então, para mim, isso é muito legal. Agora, para eles, o que eu acho muito bacana ao mesmo tempo que a gente desperta essa intencionalidade, assim, essa intenção da força, da masculinidade deles, tudo, né? Dessa coisa da competitividade saudável também, a gente ainda consegue ter o toque, uma demonstração de carinho para eles. Então, é um jeito carinhoso de a gente conseguir estar junto. E aí eu aproveito e descanso também. E aí nessa brincadeira não é só lutinha, né? Aí eles querem brincar de spy, eles querem andar nas minhas costas, né? O mais novo, o mais velho, impossível. Ele me parte no meio já, né? Agora Então, o controle que você exerce é para você não se machucar, né? para você não terminar chorando. Exato, né? E no final do dia também, quando o mais novo anda nas minhas costas, também é bacana, dá para descansar. A Sra. Aleixo tem uma agenda com as meninas, né? De um dia especial para sair com uma delas. Sim. Agora a minha perspectiva é de pai de menina, né? Porque se eu começar a brincar de lutinha com elas, eu já deixo o telefone de emergência com a minha esposa para elas me chamarem, porque elas batem forte mesmo. Mas essa intencionalidade é de sair com elas, isso é muito legal. Assim, a gente tem uma agenda de sair para jantar um dia, cada dia com uma. E é legal porque quando nós estamos todos juntos, o coletivo é muito forte. Mas tem aquele momento de a gente tá só eu e ela. E aí é muito legal, porque as idades são diferentes igual dos seus filhos, as perspectivas são diferentes também. Mas, na verdade, eu tenho 2 intenções. No dia que eu saio com elas para jantar, eu estou dificultando e muito a vida do meu genro. Eu estou elevando o padrão. Elas não abrem nem a porta do carro. Eu abro a porta do carro. No próximo, eu vou levar flores. E uma coisa muito interessante que a gente vai... acho que a gente vai explorar mais o assunto, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar, e poucas famílias fazem isso, e às vezes eu tenho muita dificuldade de fazer isso também por causa da rotina. É muito importante você criar memórias individuais com os filhos também. Porque, por exemplo, eu tenho um de 10 e um de 5. Então, eles ficam muito tempo juntos. Às vezes, o de 5 pode estar tendo um crescimento muito precoce pela influência do de 10. E o de 10, muitas vezes, ele fica brigando por coisinhas tão bobinhas como se ele tivesse 5 anos. E aí você tem um problema, porque aí você retarda o crescimento de um e antecipa o crescimento de outro. Além do mais, é importante você criar memórias individuais para ele se sentir um indivíduo, para ele se sentir único, singular na relação familiar, né? Então isso também é bem importante, é bem legal. Esses passeios que a gente faz, é legal deixar um dia um com a mãe e você sair com o outro, né? Depois reveza, um sai só com o pai, outro só sai com a mãe. Isso faz toda a diferença. Verdade. O que nós estamos falando aqui requer pais preparados para saber que, assim, quando a gente fala de criar memórias, a gente está falando de algo intencional, pensado, planejado. Não é o corriqueiro, que, claro, o corriqueiro vai ter um peso imenso, mas dar uma atenção a essa singularidade de um filho, dar uma atenção a um momento em que você deseja que aquilo seja um marco para a vida, que quando tiver 30, 40, tiver velhinho, ainda lembre do lanchinho que a mamãe fazia, como no caso
do Abinal. A parte do velhinho não corresponde a você, Não. tá? E aí a gente daqui quer sempre ajudar você na construção desses laços familiares. E uma das ferramentas que nós temos é a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. São 8 lições que envolve educação, psicoeducação dos próprios pais. A primeira lição desse estudo, tem a ver com os pais cuidarem de si mesmo, das suas emoções. Muitas vezes nós estamos impedidos de viver algo significativo com os nossos filhos porque ainda estamos presos às nossas amarras emocionais, aquilo que nós vivemos ou deixamos de viver com os nossos pais, mas a gente pode quebrar um ciclo, abrir um novo ciclo com os nossos filhos. E aí eu chamo a atenção dos pais na primeira lição desse estudo. Nos próximos nós vamos falar de disciplina, a educação nos moldes da família que você queira permanecer, nós vamos falar de sexualidade, nós vamos falar do uso de telas, nós vamos falar de espiritualidade, como criar memórias emocionais, afetivas, mas como viver a religião de modo saudável, bonita, em família. Essa também é uma das lições do Pais Preparados, Filhos de Caráter. Para você ter esse material em casa é muito simples. Basta ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vai receber em casa esse material sem que seja preciso você pagar nada por isso. Não vai chegar um boleto, um pedido de ajuda, nada. Isso já é feito com os Anjos da Esperança. Quando a gente quer pedir aos Anjos da Esperança, a gente pede, os Anjos da Esperança nos ajudam e nós imprimimos material e enviamos para todo o Brasil sem que quem vai ligar para pedir precise pagar por isso. Então agora é só você ligar no 12 21 27 31 21. Se preferir, tem o nosso WhatsApp também, não sei se está na tela. Acho que por enquanto só o telefone fica mais prático para você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. A gente espera você para essa família viver melhor e feliz com lindas memórias, não é, Abinal? Com certeza, Darleide. Falando em memórias, eu acho que esse bichinho tá rodando por aqui, viu, Darleide? O bichinho do... Pois é. Falando em memórias, daqui a pouquinho depois do intervalo, a gente vai conversar com o Peter e o Eric, né, pai e filho, que vão falar pra gente um pouquinho de como é a rotina deles de compartilhar, né, experiências, criando memórias entre eles e incentivando outros a criarem memórias também. Tudo isso daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos de volta e fazendo uma pergunta seríssima para você. O que você fez nesses 4 minutos que passaram? Pediu sua revista. Pois é, Pais Preparados, Filhos de Caráter, e você tem uma chance enorme, uma chance de ouro para estar preparado para isso também. A Abinal falou no último bloco que a gente vai ter uma conversa top agora, né, Abinal? Isso, conversa top com pai e filho que viajam pelo mundo. E lembram das coisas que fazem. Lembram, porque fica tudo registrado ali, eles lembram, trazem essa memória pra gente. E eu tô aprendendo a registrar, viu? Registrar, porque daí você vai, lembrando. E vamos pegar mais dicas aqui, viu, Pastor Aleixo, com eles, de como fazer essas memórias. Eu tenho o prazer de conversar com eles, que eu antes só assistia pela TV, viu? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo Como é que jóia? tá? Tranquilinho? Beleza, graças a Deus, na paz. Então, pra gente até começar o nosso bate-papo aqui, pra gente entender o Viaje Comigo, até o pessoal pode acompanhar o programa que passa na TV Novo Tempo, os horários, como é que funciona o Viaje Comigo, os dias que passa na TV. O Viaje Comigo, ele tem o programa de estreia semanal, todo sábado às 20 horas. E depois nós temos reprise no domingo às 7h30 da manhã e depois às 8h30 da noite e segunda-feira à 1 da tarde. À 1 da tarde. Para almoçar e viajar um pouquinho também. Legal, benção. Agora, como é que surgiu essa ideia de trazer o programa para a TV, que eu sei que já acontecia antes em família mesmo, né? Isso tem a ver um pouco com o que vocês estavam falando, né? Sobre memórias, sobre criar memórias. Eu trabalho com vídeo há muito tempo, desde 88. E talvez seja assim um subconsciente de criar memórias, porque eu também sou que nem você, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Vaga lembrança, boa, viu, pastor Aleixo? Então, para algumas coisas eu não guardo muito bem. E eu sempre comecei a me aproximar do vídeo por causa disso, porque desde o meu casamento, a minha estada fora do Brasil, a infância das crianças sempre foi gravada em vídeo e não era tão fácil como você tem hoje no celular. Você tinha que ter uma câmera de vídeo e isso tinha recurso e exigia habilidade. Temos até uma foto aí, ó, para mostrar para a galera. E essa viagem foi, eu acho que, a consumação de tudo. Eu cheguei num ponto da minha vida
em 99, em que eu trabalhava 15, 16 horas por dia. As crianças tinham aí, o Eric tinha 9 anos, a Ingrid tinha 7. E eu já não os via quase, porque eu trabalhava muito, tenho uma produtora de vídeo naquela época, trabalhava até tarde, não trabalhava no sábado, como é nosso costume, mas chegava no pôr do sol, acabava o sábado, eu já ia para o escritório para compensar o tempo que eu não trabalhei no sábado, trabalhava até de madrugada, no outro dia acordava tarde. Então a gente estava se distanciando como família. E aconteceu um fato interessante, que é a Sandra, a minha esposa, a gente estava na cozinha conversando, e surgiu a ideia de mudar de casa, porque a produtora era dentro, era no fundo de casa. Então vamos mudar de casa, falei, vamos mudar de vida? Vamos comprar um motorhome e viver na estrada? E ela falou, topo. Olha isso. Vamos. Nesse minuto eu subi para o escritório para variar e voltei 3 horas depois com um projeto na mão que era o Giro pela América. Uma viagem em família, onde nós íamos comprar um motorhome, que é esse aí, e íamos viajar durante vários anos em família. Nós tentamos conseguir patrocínio para isso, não conseguimos na primeira etapa, vendemos o que tínhamos, ficamos só com a casa e bancamos a primeira viagem sozinhos. Então nós fomos com recursos próprios e voltamos com dívidas próprias. Mas esse ano, literalmente, mudou a minha vida. Com 37 anos eu já estava com pressão alta, já estava com problemas de saúde, já não tinha mais um contato com a minha esposa e com meus filhos, e um ano viajando junto no motorhome, é lógico que foi uma decisão radical, nos aproximou de uma maneira e começou a criar memórias de uma maneira que mudou a vida radicalmente, da água para o vinho, literalmente. E as suas lembranças, o Eric, dentro disso, desse começo, dessa virada aí, que seu pai trouxe essa proposta para a família? Pô, quando era criança eu adorei, né? Porque, todo filho quer brincar com o pai, todo filho quer a atenção do pai. E nessa época era quando a gente estava em Atibaia ainda, assim, trabalhando, uma vida comum, era pouco tempo que a gente tinha realmente. Daí, do nada, você está morando com a sua família num ônibus, viajando todo dia a um lugar diferente, uma coisa diferente, e todo momento é uma brincadeira, e tudo ficou muito registrado, né? Então, isso me ajudou a aproximar muito dos meus pais, né? Hoje eu tenho um laço com eles que é muito forte, e eu vejo isso em relação principalmente eu tenho amigos, né, colegas, a gente vê que a relação é diferente, a intimidade é diferente, e tudo por causa dessa decisão de focar na família que ele e minha mãe tiveram, né? Eles resolveram colocar isso como uma prioridade, eles tinham outros objetivos no momento ali até, com vida profissional, para conquistar as coisas, né? Tinham que criar 2 crianças e decidiram criar essas 2 crianças perto. E hoje a gente estava até conversando com ele vindo aqui para Novo Tempo, que hoje o reflexo de tudo isso é hoje, né? Eu e minha irmã, a gente ainda é muito próximo, a gente gosta de fazer muita coisa junto, a gente faz muitas coisas hoje mais nos finais de semana, obviamente por causa da rotina, mas a gente tem ainda esse resquício de tudo isso que a gente viveu junto, né? E eu ainda trabalho com meu pai, que é um privilégio muito grande, né? Que legal. E é muito bonito a gente ver esse carinho que vocês têm, esse companheirismo, até ali no camarim, eu vendo, né, vocês ali brincando com o outro e tal, cara, muito legal, né? Tipo, ficou mais novo agora, com a maquiagem, ficou mais novo ainda, não sei o quê. Isso é muito legal. E eu até quero saber, né, não sei se a Darleide tem alguma pergunta, mas tem pergunta, Darleide? Só aqui para o Evandro, perdão. Eu fico primeiro curiosa de saber, assim, em que momento vocês param de viajar como família e aí agora vocês crescidos, como foi estudar, em que momento muda e vocês param de viajar como viajavam antes, mas aí eu devolvo para vocês daqui a pouco. Evandro, como eles decidiram, não é comum que outros decidam. Porque é uma reviravolta na vida, é um reboliço que se faz. Venderam, empreenderam e seguiram uma rotina incomum. Mas, por exemplo, você mora em São Paulo, capital, meu Deus, megalópole, assim, exigente demais. É preciso tomar uma decisão enquanto prioridade para ter tempo e criar momentos e criar esse vínculo, esse laço. De que maneira se faz isso, mesmo numa situação adversa, como, por exemplo, morar numa grande cidade, ter um trabalho tão intenso e transporte, enfim? A gente, primeiro, a palavra que você citou, prioridade, é fundamental. E a gente precisa fazer uma distinção
daquilo que é urgente, daquilo que é importante. Então tem coisas que a gente acha que é urgente, que tem ali uma necessidade ali imediata, mas não são coisas que são tão importantes para a nossa vida. E mesmo sendo urgente, a gente poderia deixar de lado e não fazê-las, mas priorizar aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, algumas pessoas têm uma vida social muito intensa. E às vezes, por estar com muitos amigos, às vezes não prioriza esses momentos somente com os filhos, somente com a família. Durante a semana, às vezes a gente prioriza, na maior parte das vezes, o trabalho e algumas outras obrigações, e a gente não deixa um tempo diário para os filhos. Então, é uma decisão e você precisa sempre avaliar quais são os seus valores. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: tenha as suas metas alinhadas aos seus valores, para que ao chegar ao topo, você não descobrir que escalou a montanha errada. Então, isso é sério demais, né? Sério demais. Ontem eu vi um vídeo do Fé para Hoje, coincidentemente apresentado pelo pastor Robson Aleixo, e você falava que assim, a prioridade não é ser o provedor, a prioridade é ser pai e marido, noutros termos, porque hoje nós vamos falar da prioridade de prover, de manter. E alguém vai dizer, claro, mas você diz, claro que não. E isso é disruptivo mesmo. Se a gente for falar agora, minha primeira função enquanto pai é ser provedor, Deus claramente vai falar, não. Porque o provedor é Deus. Ele fala, eu sou seu provedor. Quem nos mantém alimentados e vestidos é Deus. E ele fala claramente, se eu não fizer isso, você não vai conseguir fazer com o seu trabalho. Não importa. Embora uma parte significativa de nós não trabalhe o tanto que trabalha para prover. Nós trabalhamos o tanto que trabalhamos para manter o status social, que é bem diferente de prover. O que está acabando com muitos, está desidratando muito do nosso tempo com a família, não tem a ver com a necessidade de fazer estar vestidos e alimentados. Tem a ver com manter um status. E isso tem coisas que nos circundam. Mas quando eu penso assim, quantas pessoas traumatizadas você conhece pelo que elas comeram, pela simplicidade do que elas comeram em determinada fase da vida, ou pela ausência de pais? Então, está um desequilíbrio nesse sentido. Então, quando eu penso em que o Evandro falou, o que é vital para os meus filhos, o que é vital para os meus filhos tem a ver com a minha presença lá e com uma educação intencional. E isso é muito legal isso que ele falou, porque tem pessoas que acham que estão fazendo o melhor para os filhos, passando muitas horas no trabalho para pagar uma boa faculdade, só que a interpretação do filho é de abandono. E eu já vi algumas famílias que a criança era a última a ser pega na escola, todos os dias e tal, aquela coisa, tudo bem, tem casos e casos, às vezes uma rotina é necessária, mas o sentimento da criança, o pai estava pensando, eu estou fazendo o melhor, me sacrificando para dar o melhor, mas a criança estava sentindo, estou sendo abandonado. Num dado momento, Peter e a família decidiram, prioridade é ser família, né? E trabalhando muito, loucamente, mas nossa prioridade é família. Final. Verdade. E até eu puxo para vocês aqui, trazer até para os dois, né? Primeiro pro Eric, uma memória. Eu sei que são muitas, são várias. Difícil escolher. Mas uma memória que talvez você e sua irmã, quando sentam e conversam ali, esse momento acho que foi um dos mais marcantes para a gente, né? Dentre essas viagens todas. Tem algum que você destaca? Olha, eu sou privilegiado de ter muitos momentos assim na minha memória e muitos registrados ainda, né? Mas teve essa viagem que a gente fez, ela proporcionou momentos muito únicos, né? Essa primeira? A primeira viagem que a gente fez pela América do Sul de ônibus, tudo, que a gente ficou um ano rodando, né, pela América do Sul, eu aprendi geografia olhando para a Cordilheira dos Andes. Meu pai falava, se você não decorar a tabuada, você não vai ver o Estreito de Magalhães. Era assim que funcionava. Então eu tenho essas memórias que são até curiosas, são engraçadas, né? Mas tem muitas coisas também que eram do nosso dia a dia. Eles foram meus professores quando a gente estava viajando. Então eu tenho memórias deles me ensinando embaixo dos caminhões numa balsa no Rio Amazonas, no Rio Negro, né? Eu tenho memória da gente cozinhando junto. E eu tenho memórias também que a gente fez não só quando eu era criança, eu tenho memórias que a gente continua construindo, né? Eu viajo com meu pai, inclusive amanhã a gente está embarcando para uma viagem para a Ilha de Páscoa.
que é um lugar que ele já conheceu, mas eu não conheci e ele fez de tudo para eu ir nessa viagem com ele, questão de trabalho, cronograma, essas coisas. Então, até hoje a gente vai criando esses momentos juntos. Mas não são só em viagens, né? A gente tem também os almoços em famílias, que eu faço questão de estar todo fim de semana em casa. Tenho meus avós ainda que estão muito bem, então eu faço questão de estar com eles também. Eles conseguiram passar para mim e para minha irmã que família é importante. A família é que vai estar do teu lado sempre, é a tua base, é teu círculo de apoio, é quem vai te apoiar. Se você fizer besteira, tá bom. Lá fora você vai ser julgado, aqui dentro você vai estar com a gente, vai ser corrigido da nossa forma, né? da forma da família, obviamente. Mas você tem esse círculo, essa intimidade, você pode confiar, você pode abrir seu coração, você pode desabafar. Eu acho que eu tive esses anos que a gente teve viajando, todas as memórias que a gente criou me levaram a ser o adulto que eu sou hoje e ter a relação que eu tenho hoje com os meus pais, né? É uma relação que é muito forte, assim, eu não... É diferente falar, né? Eu tô quase chorando aqui. O olho tá assim, ó, cheio de água já. Porque é um privilégio colher tudo isso, né? E eu acho, você fez uma comparação interessante, você falou que não foi uma viagem radical, e foi, né? Eu, infelizmente ou felizmente, sou um cara meio radical nas minhas decisões. Mas eu acho que tudo pode ser levado à realidade de cada um. A gente, há muito tempo atrás, fazia palestras e o nome da palestra era Sonhos e Decisões. Todas as decisões, elas têm o mesmo processo. Seja para você largar tudo e viajar durante 5 anos com a sua família, seja para você decidir sair, como ele falou, com a sua filha para jantar e abrir a porta para ela, do carro tal, e jantar e dar atenção só para ela. Todo processo de decisão é uma coisa só. Você tem que abrir mão daquilo que você gostaria de fazer, talvez naquela hora, e dedicar o tempo à pessoa que você ama. E quem você ama? Seu amigo, a sua esposa, seus filhos, quem? Né? A gente faz isso toda semana com o sábado. Verdade. A gente abre mão daquilo que às vezes eu gostaria de fazer, porque aquele dia é o dia de quem? É de Deus, verdade, não é meu. E a mesma coisa com a nossa família. Então, mesmo viagem, né? Muitas pessoas falam, eu queria ir para Israel, eu queria ir, mas não sei se eu vou poder ir na minha vida, porque viagem é viagem. Viagem, você pode viajar para a China, para a Ilha de Páscoa, ou para... Guararema. Guararema. É a mesma viagem, entendeu? Importa você sair da sua rotina, tomar a decisão de sair, pegar sua filha na mão, sua filha, sua esposa, quem você quiser, e fazer aquela viagem por 1, 2 dias, naquele dia só, é uma viagem. Então, a viagem também é um conceito de, eu quero ir para a China. Bom, a China é legal, ótimo, nunca fui, mas deve ser bacana. Mas do outro lado do mundo, custa dinheiro, requer tempo. Se não dá, eu vou fazer a viagem para onde dá. Verdade. Né? Guararema ou Atibaia, né? Minha cidade também é outro lugar. Mas Guararema vocês já foram também, né, ou não? Fui muito tempo atrás, quando eles eram pequenos, mas estou precisando de um convite para ir de novo. Ó. Tá convidadíssimo. Convite aí. Lá para Guararema, você vai criar memórias inesquecíveis. É uma memória. E tem que rodar isso daí no Viagem Comigo, viu? Mas olha, encerrando aqui, obrigado mesmo. Imagina, por compartilhar com a gente um pouco da vida de vocês. E tenho certeza de que motivou muita gente em casa, porque me motivou, viu? De verdade mesmo, a continuar criando essas memórias e realmente o que é importante na nossa vida, né? Não importa se vai para o outro lado do mundo ou se vai a Guararema, aproveitar, que é do ladinho aqui, viu? Fica do outro lado do mundo, para quem mora lá, Guararema fica do outro lado do mundo. Mas é isso, aproveitar ao máximo. E eu, no Viagem Comigo, vocês sempre... Você usa o boné, vocês sempre fazem uma chamadinha lá. O boné ele tem uma função muito interessante, que é rejuvenescer um pouquinho, né? Só minha careca, fica de boné, aí eu fico mais perto da idade do Eric, né? Mas toda semana vocês podem viajar com a gente, né, Eric? É isso mesmo, gente. Além de estar aqui na TV Novo Tempo, o Viagem Comigo, também a gente tem o nosso canal no YouTube, que vocês podem assistir o momento que vocês quiserem. Se vocês quiserem assistir no NT Play, todos os programas também dessas 11 temporadas que nós já estamos aqui na TV Novo Tempo, estão também no NT Play. E fica a minha dica para vocês.
Viaje com o filho de vocês, vão criar muitas memórias. E lá pra frente, quando você tiver mais velho, você não vai se arrepender, vai gostar muito, vai falar, pô, tem um companheiro, tenho... companheirão de viagem. Legal, que bênção. E aquele... E se você gosta de viajar, pra onde? É pra cá? Pra lá? Pode ser? Isso se você aí. gosta de viajar, viaje comigo. Muito bom. Obrigado. Obrigada, queridos. Aparecendo ali um pouco, acho que visualizaram, né, o canal deles no YouTube. Vi ali bem bonitinho, 10 destinos maravilhosos para o Nordeste. Fica a dica. Meus amores, nós vamos para o intervalo e já voltamos com você. Fica com a gente, até já. Estamos de volta e para ser assim, bem empático, meus amigos, vou fazer... Só eu que não fiz isso ainda, né? Eu estou cuidando da saúde. Eu vim aqui para te dar um recado muito especial. Aliás, é muito mais que um recado. Eu quero te chamar para viver uma experiência de alto significado. Aliás, eu vou falar mais do que isso. Uma experiência de viver algo relevante na vida. De se entender fazendo a diferença na vida de alguém. Se você parar para pensar um pouquinho, muitas das nossas preocupações, elas simplesmente entram no lugar correto quando a gente começa a olhar para as preocupações das pessoas, as necessidades das pessoas, o quanto as pessoas têm lutado e o quanto a luta das pessoas, ela fica diferente, ela fica possível de ser vencida se a gente entrar nessa luta também, olhar para os outros problemas. A Novo Tempo não consegue atuar em todos os problemas do mundo, mas ela tem um papel fundamental na pregação do Evangelho, que é dizer onde a solução está, qual é o caminho, sabe? Acender uma luz diante da porta, a gente não consegue fazer as pessoas passarem por aquela porta, mas consegue iluminar para que elas encontrem. Então a mensagem de esperança, ela é constituída por um grupo de pessoas com talentos e dons diferentes, com habilidades diferentes, que juntas conseguem, por exemplo, formar uma revista Esperança Novo Tempo, que teve muitas participações, muitas mãos e que agora chega para a casa de alguém e ali a solução é mostrada. E uma dessas pessoas que participa e muito de maneira contundente e importante é o Anjo da Esperança, porque ele patrocina, ele colocou a mão no bolso, tirou algo de valor de verdade para ele, para que esse valor fizesse a diferença na vida de outra pessoa. Eu chamo você a viver essa experiência, de ser um anjo da esperança. Você parar um pouquinho agora, pensar com a sua família, planejar o quanto você pode doar para que a luz do Evangelho, da esperança, da mudança de vida, de fato, possa acontecer na vida de alguém. Esse alguém você pode não ver agora, mas com certeza Deus te contará sobre as coisas que aconteceram na eternidade. Quem pode ser um anjo da esperança? Absolutamente qualquer pessoa. Sim, é verdade. Qualquer pessoa. Com uma doação de R$5, você já possibilita muitas coisas só com o envio de uma revista. Entre em contato conosco, fale com o pessoal da equipe dos Anjos da Esperança. Eles vão te dar todas as informações que você precisa, mas essa decisão você pode tomar agora. Entrando em contato com a gente, conversando com a gente, fazendo um planejamento, ou se você quiser agora, pode fazer uma doação via chave pix@novotempo.com. A chave é anjos@novotempo.com. Você entra no aplicativo do seu banco, faz uma doação e alguma coisa já estará acontecendo para a edificação da vida de alguém. Entre em contato, fale, pense, doe, viva a mensagem de esperança integralmente dentro do seu coração. Verdade. Agora chegou o nosso momento construindo memórias afetivas com os filhos através de um momento na prática que será um caça ao tesouros. E aí, como será esse caça ao tesouros, hein? Vamos explicar? Vamos lá. Nós teremos aqui, me ajuda aí, viu, produção, se eu me equivocar em algum momento, mas nós teremos alguns objetos aqui no estúdio. Vão aparecer dicas, a gente vai procurar e encontrando esses objetos, a gente vai ler o que está escrito neles, vai aparecer aqui no telão, de algumas dicas de o que fazer, né, para criar memória. É caça ao tesouro. Então é isso, né? Vamos caça embora. ao tesouro. Então vamos lá? Tipo caça ao tesouro. É isso mesmo, né? Vamos procurar então? Minha função é te acomodar, mas quase nunca sou usado. Acomodar, mas quase nunca é usado? Não. O sofá a gente se acomoda nele, mas a gente usa o tempo todo. Me acomodar? É te acomodar. Vocês podem levantar também, viu? E ajudar a procurar. Mas quase nunca sou usado. Essa banquetinha aí, Abinal. A banquetinha ou a almofada, né? Embaixo, não? Claro que tá me aqui. acomodar. Passa a mão embaixo.
Ajuda a gente aí, Evandro. Você Não, pode... mas Opa, a direção aqui, ó. diz que está quente, então é aqui. Tem uma aqui, uma plaquinha. Aí, vamos lá. A dica do caça-tesouro é deixar o abinó chegar perto. Aí a gente chega lá e procura. Cadê? Câmera 3, essa daqui, ó. O que tá escrito aí? Nem li antes. Diga sim para uma bagunça. Como assim, Evandro? É isso aí. A gente tem no nosso vocabulário sempre aquela ideia do não. Não pode, não faça, e a gente acaba corrigindo sempre aquilo que a gente acha que está fora do padrão. Então, muitas vezes, você tirar um dia para fazer aquilo que não é feito habitualmente, como, por exemplo, deixar sim a casa bagunçada, deixar sim a louça ali por lavar, para você poder ter essas memórias, para você ter experiências bacanas, é muito legal. Pegar a caixa de brinquedos e virar tudo na sala, assim. Fazer aquela bagunça, fazer cabaninha no sofá, pegar as cadeiras da sala, virar de ponta cabeça ali na sala, isso faz muito bem e vale é ter um cômodo da casa, que assim, aqui é o cantinho da bagunça, a gente vai para ali. Porque tem pessoas que vão ter muita dificuldade em virar a sala e o quarto já não está arrumado. Vale ter um lugar? O lugar da bagunça? Vale ter o lugar da bagunça, mas... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, você está falando de uma experiência nova, né? Fazer uma experiência, mas não nova, mas também periódica. De você fazer, por exemplo, quem sabe um dia da semana. Muitas vezes, na sexta-feira à noite, a gente tem a ideia daquela coisa da casa arrumada, tudo, mas é o tempo que eu tenho para ficar com os meus filhos, para a gente fazer cabaninha na sala, para a gente poder bagunçar a sala mesmo ali, né? É uma bagunça programada. Programada, uma bagunça programada, né? E depois tem o combinado, de todo mundo ajudar, claro, a resolver o problema ali, a bagunça. Legal. Mas é necessário. É porque aquela pergunta que fica, né? Essa casa está arrumada, mas não está arrumada para mim. Exatamente. Agora, a bagunça para mim faz mais significado de uma arrumação que não é para mim, exatamente, né? Outro dia a gente fez até uma surpresa para o nosso filho lá em casa, na sala a gente não seria bagunçar, mas fazer uma tenda, uma barraca com luzes, pisca-pisca, um jantarzinho... A luz de velas, assim, parecia, né? Isso, um jantarzinho ali com as besteirinhas que ele gosta, né, de comer e tal. E foi uma surpresa para ele muito grande. E na mente das ficou crianças, na memória. É muito excitante isso. Você sair do padrão, você sair e aí aquela coisa, o que será que vai acontecer? O que meu pai está planejando? O que será que ele vai fazer? Que loucura é essa? Lá em casa, quando a minha filha era criança, a sexta-feira à noite era o dia de dormir, trazer o colchão e dormirmos todos na sala. Muitas vezes toda fizemos sexta-feira praticamente. Outras casa vezes na tem a nossa barraca. cama. A barraca. Era uma barraca e tá. Delícia. Que legal. Mas agora o Evandro me deu uma resposta maravilhosa. Quando a esposa chega e tá aquela bagunça que eu fiz lá, eu falo, tô criando memória. Aí a Luciana vai dizer que memória é de ódio. Ela não esquece. Mas isso aqui eu acho importante a gente considerar que, assim, há pessoas que elas são muito rígidas. Há mães que não vão admitir uma casa desorganizada, porque elas se desorganizam ao mesmo tempo que é porque trabalhou muito para manter tudo em ordem, etc, etc. A gente está falando até de desconstruir no próprio pai e na própria mãe algumas ideias preconcebidas do que seja uma casa arrumadinha, mas que não é uma casa de criança. Não é uma casa em que se tem uma alegria. Gente, não dá para ter alegria com tudo no lugar, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Então é o momento de a gente chamar a atenção das mães, dos pais, para considerarem isso. É uma bagunça que não desorganiza, mas organiza e acomoda os nossos filhos para essas memórias se fortalecerem no que diz respeito ao laço afetivo. Exato. Né? E isso é terapêutico para os pais. Exato. Nós, adultos, nós somos engessados por muitos padrões. E no nosso cotidiano está cheio de regras e padrões. E às vezes nós precisamos voltar a ser criança para poder viver mais feliz. E são nesses momentos onde a gente cede a essa influência dos filhos que a gente consegue viver essa alegria da infância, que a gente já esqueceu, às vezes, faz tempo. Verdade. Né? Ao mesmo tempo que uma casa sempre bagunçada, sempre desorganizada, vai bagunçar vai faltar memória da criança, saber o que é um ambiente limpo, as coisas no lugar. Aí cria memória, mantendo a casa tá limpa, hoje tá organizada. Não, o adulto vai dizer assim, eu não tenho memória da minha casa limpa e arrumada. Isso também não é esse o caso. Não é essa a situação. Agora, só para completar essa ideia ainda do ambiente, vocês sabem que eu já atendi situação onde o cenário da família tinha tantos problemas que depois, conversando com a pessoa hoje na idade adulta, a pessoa ela não se lembra de nada da infância dela. Por quê? Porque a ansiedade, ela rouba a sua experiência presente.
Então, essa mulher, que na época era uma jovem de 12 anos, o pai dela se separou da mãe e a mãe foi para os bares também e o pai foi morar com outra pessoa. E ela, com 12 anos, teve que cuidar de uma irmã de 10 e outra de 8. E muitas vezes ela passava fome, não sabia o que comer, porque os pais tinham sumido. E os vizinhos tinham que ajudar. E as duas irmãs mais novas lembram de muitas coisas da infância, mas ela não tem memória nenhuma. Ela falou, eu não consigo me lembrar de nada nem desse período da minha vida até eu fazer uns 18, 20 anos. Por um mecanismo de defesa? Porque, não necessariamente, mas é porque a ansiedade de pensar sempre no dia de amanhã fazia com que o cérebro não registrasse a experiência presente. Nunca estava imersa. Exato. E hoje a gente faz isso com os celulares. A gente usa os nossos celulares, transporta a nossa mente para um outro lugar e a gente tem essa dificuldade de registrar as experiências presentes. E daqui a um tempo, a gente não vai lembrar nem do que estava no celular e nem do que estava ao nosso redor com os nossos filhos, com a nossa família. Preocupado com o depois. Exato. E aí tinha muita dor envolvida. Exato. Não era só uma ansiedade por alguma coisa que fosse Exato. acontecer, era uma insegurança de vida. Existe a ansiedade, mas como você falou, o mecanismo de defesa também, de o cérebro dar uma apagada naquilo que era traumático, né? Mas a minha ênfase aqui nessa minha fala é justamente sobre a importância de você viver com plenitude o presente, o aqui e o agora. Eu estava num culto muito famoso e quando o cantor começou, todo mundo puxou o celular. Aí a fala foi assim, venha e vamos adorar. Eu falei, isso não é uma adoração. Porque ele não tinha duas preocupações. Ele estava aqui filmando, ou seja, o momento que ele resolveu registrar no celular, ele não registrou mais na memória. Ele externou, ele colocou para fora, ele terceirizou a experiência. Exato. Tipo, agora eu vou para casa para assistir algo que eu deveria estar vivendo. Ter vivido lá. É verdade. Tem mais dicas por aqui? Tem mais umas 3 aí, pelo menos. Vamos lá, joga para nós aí, por favor. Onde objetos descansam, abra devagar para encontrar. Onde os objetos descansam. Vamos tentar aqui? Eu acho que abra devagar. Abrir parece gaveta, Na hora, gente? matou. Já não, foi? Não é esse daí. Não? Não, esse daí é só para segurar a revista. Mas onde o objeto onde descansa. Ali, ó. Alguém contou para dar. Tem mais? Não é possível. Não, pois porque vocês não prestaram atenção ali no abrir devagar. Abrimos a revista. Abrir a revista. Devagar. Tem mais? Onde objetos descansam. Abram A devagar. gente já lê essa ou vamos para outra? Então, vamos Já lá. posso ler? Surpreenda o filho aniversariante. Eu acho que Fazer uma surpresinha, né? Pô, é legal. surpresinha. E falar em Legal. surpresa, essa semana acabei combinando com criando. minha saia. Combinando, que bonito. As coisas dentro de família também. Essa semana criei uma memória que depois que eu percebi, né, o Quando a pessoa tamanho. vive a experiência na fase certa, ela não tem mais necessidade de fazer isso depois. É verdade, né? Brincadeira. Mas é o seguinte. É só um momento Evandro Laire. Não, eu lembrei que eu ia falar. Que eu tava na academia, meu filho em casa, e de vez em quando a gente ouvia passando o carro dos churros. À noite lá na rua, né? A gente mora no 7º andar, aí de cima às vezes a gente via, mas já estava longe, não tinha como ir atrás, né? Do carro do churros. Aí eu tava na academia, aí ele falou, pai, o carro do churros tá passando. Aí eu falei, vixe, ele falou, mas... Aí deu um tempinho, aí ele falou, pai, mas já tá longe, não tô nem ouvindo mais. Aí eu pensei, falei, poxa, por que não ir atrás, né? Aí fui lá, peguei a bicicleta e saí, cheguei na rua em frente de casa ali mais ou menos, liguei pra ele, falei, filho, onde o pai tá aqui? Aí ele olhou, pai, você tá aí fazendo o quê? Daí eu falei, o pai vai procurar o carro do churros, olha aí de cima, vê se você encontra e o pai vai correr atrás, ver se acha, né? Sim. E ele, pai, não acredito que você vai fazer isso, pai, não acredito. Ficou uma alegria, aquela coisa. Aí achei lá o carro do churros, levei pra ele em casa e fui o tempo todo, né, no celular conversando com ele, ele viu onde tava fluindo. Foi Parabéns, muito legal. Foi seu GPS. Foi meu GPS. E foi um negócio muito legal. Que Esse laço que cria-se entre o pai e o menino, filho, você pai de 2, tem algum significado para além do que também quando é uma memória criada entre o Samuel, que é o filho dele, eu ali, ó, e a Eliane, no caso a mãe? Sim, sim. O que é interessante é que assim, o filho, ele vai observar a figura masculina, aquela energia masculina e vai introjetar as questões e características masculinas do pai para dentro de si.
Então é muito importante esse vínculo do menino homem com o pai, até por uma questão de identificação, né, de espelhamento. A gente sabe que temos neurônios de espelhamento, então isso daí é muito importante. E é importante também o vínculo da menina com a mãe, porque é uma figura de referência. A identidade feminina é fundamental, né? E é claro, a gente sabe desse E essa vínculo, troca também, esse né? que eu ia falar, com desse o pai. vínculo contrário, né, de menino com a mãe, a menina com o pai. Tem também, tudo tem o seu papel nessa educação. Mas é muito importante essa identificação e esse espelhamento. Ter alguém em quem se espelhar, em se inspirar, sabe? Muito bem, tem mais uma dica aí no telão pra gente Mais uma. sair à caça. Cuidado com os espinhos, eles podem te furar. Espinhos das... medo. Onde é que tem flores aí com espinho? Ah, tem aqui. Será que é? Será que é? Não pode ser. Espinho, Embaixo né, não tem nada. Espinhos, eles podem te furar. Não. Onde é que tem espinhos nesse lugar, gente? Ah, os cactos aqui. Ah, os cactos ali, ó. Mas esse não tem espinho. Mas é possível. É, tá ali, ó. Eu não sei se isso aqui deveria estar aqui ou não. Foi nesse cenário. Quer abrir? Você acabou de tirar a gambiarra que liga a televisão. Ó, Darlene, vai combinar com a sua roupa. Não, Abre. amigo, isso aqui é vermelho. Não, mas combina com Ah, é laranja. por combinação, É, ué. identificação. Tá bom, Vai lá. aproximação. Pronto. Tu, tá aqui atrás. Deixe o guarda-chuva de lado e chame os filhos para tomar banho de chuva. Ah, isso é muito bom. Isso é muito Mas quando bom. era criança eu não tinha medo de raios. Hoje em dia, não vai, menino, porque pode cair um raio na sua cabeça. Exatamente. Também. Ah, por que Não tem que coisa mais lançaram esse gostosa do medo? que jogar bola, do que pedalar na chuva, né? Quantas é legal. memórias, experiências a gente tem, né? E a gente faz isso Pé na ainda. lama. Não É. pode, que vai criar micose. É a mesma lógica da bagunça, porque você rompe com o programado, rompe com lógica. É uma certa, não digo uma irreverência. Uma libertação. Mas você, tipo, você sai do quadrado. Né? Exatamente, né? E são experiências ótimas, assim, que a gente pode ter, assim, em família, mas com grupos de amigos, com pessoas. Isso é extremamente terapêutico. Mais uma vez, eu já falei aqui, vou repetir, nós adultos precisamos ser mais criança. A gente se preocupa com muitas coisas que às vezes são supérfluas, né? E essa experiência de você brincar na chuva, no barro, na terra, faz total diferença. Né? Na igreja a gente tem os desbravadores, né? Onde muitas vezes os pais entram para a liderança daquele grupo de jovens para poder ir lá para o barro com eles, para poder acampar com eles. São experiências maravilhosas, né? Muito bom, gente. Quer mais contato com a natureza? Quer viver essas experiências assim também? Sai da grande cidade, vem para Guararema. Guararema vai Nós ficar mais vamos povoado do que... Nós Eu vamos... gostaria que você, que está na câmera 3, mostrasse o meu rosto. Dessa vez, eu não falei uma palavra, eu estou aqui só escutando. A pessoa que mora em Guararema tá rindo do quê? Lá é uma delícia, lá a gente brinca na terra, lá no sítio onde eu moro, enfim. É só pra zoar com você. Comigo, eu moro em Jacareí. Nós vamos pro intervalo e já voltamos por aqui, criando boas memórias com você. Até já! Já estou aqui com memórias afetivas da Karina do Canto, como, por exemplo, essa caixinha, a mãe dela que a presenteou. A gente já vai falar sobre isso agora no Armarinho da Arte. Roda a vinheta. É isso, né, Kari? Sua mãe que te presenteou com essa caixinha. Minha mãe me presenteou quando eu fui casar e vir para o Brasil. E ela falou, filha, leva para você colocar suas linhas, porque Olha ela que dentro, sabia que lindo. que do meu amor, né? Esse é uma das caixas que tem um monte de linha. Mas essa cestinha, ela me deu, já tem mais de 21 anos comigo, né? E aqui eu trouxe também das minhas memórias com minha mãe. Era um dia de reis, lá no Uruguai, e acho que em outros países também, o dia de reis é o dia das crianças aqui, né? Que a criança acorda e tem uma surpresinha ali no sapatinho. Então, Aí esse é sua dia, mamãe. minha mãe, essa meu ruivinha aí sou eu, e esse aqui é meu tio, que tem 13 meses mais do que eu. Então, a gente foi criado como irmão, né? Todos os cursos, a gente ia violão junto, íamos natação, íamos não sei o quê, tudo junto. E aqui a sua E essa minha pequena, hoje em dia ela tem 15 anos, esse foi o dia do aniversário da Cami, acho que fazia 4 aninhos, não me lembro bem agora, mas são memórias que a gente guarda e por isso que eu trouxe para esse programa retratos. Retratos? Porta-retratos, porque eu acho que lembra muito, se bem a gente tem milhões de fotos no celular, mas essa foto que você vê ali do lado da cama, na sala de casa,
te lembra de muitas coisas, né? Passa um filme Por pra mais gente que a na gente cabeça. digitalize tudo, esteja tudo lá guardadinho digitalmente, mas Isso. ter uma fotinho assim sobre uma mesa, um cantinho do Aham. quarto, enfim, é uma delícia. Essa fotinha eu tenho no meu ateliê, né? Perto das minhas linhas. Então, dessa forma, a gente sente esse aconchego, esse carinho de família. Então, por isso, eu vou te ensinar a fazer esse porta-retrato. Eu trouxe 2 tamanhos. Aí vocês, lógico, veem o que conseguem ali nas lojinhas de artesanato perto de casa, o tamanho da foto que você quer colocar na moldurinha. E é muito, muito fácil essa tarefa, Darleide. Ai, que porque bom, gosto de coisinhas isso fáceis. porque hoje em dia a gente também muitas vezes não pode dedicar o tempo que quer para a arte, Fáceis né? e bonitas. Aí tem que ser fácil e bonito. Então você primeiro passa um verniz acrílico à base de água, tá? Aquele que a gente sempre usa para poder selar essa madeira, para que ele não fique, essa porosidade própria do MDF não fique aparecendo. Então eu usei uma cor, parece um Esse pretinho verdinho. lateral, você que já fez anteriormente? Não, esse é porque é comprou feito assim? a corte a laser, né? Ah, tá. Mas aí o que eu fiz, e é bom, é pintar aqui, tá? Também envernizei, porque depois eu consigo gastar um pouquinho e dar essa aparência meio vintage dos quadrinhos. Aqui você vai passar 1, 2 demãos, depende da tinta, da cor também, né? E esse tom meio verdinho, eu gostei muito acho que combina bastante. Tão aconchegante. Pode ser uma outra cor que você gostar, que combine com a decoração do teu quarto, onde você for colocar. Como a pintura é a base de água, é aquela tinta PVA que a gente usa muito para artesanato, você seca rapidinho. Pode deixar ali secar a temperatura ambiente ou simplesmente com um secador de cabelo acelera um pouco, né? Uma vez que ele já secou a primeira demão, você já consegue passar a segunda. É impressionante como seca rápido. Seca rapidinho, né? Isso aqui é bom, e eu sempre falo que eu gosto de pintura porque é uma coisa que relaxa, que você curte, é rápido, você vê o resultado bem mais rápido que algumas outras técnicas. Não gasta muito e dá para fazer várias peças ao mesmo tempo. Se você quiser fazer um conjuntinho, vamos supor, tenho a foto dos pais e a foto do filho, né? Então você pode colocar os dois, fica bem bonito, como essa aqui, uma composição, né? Sim. Aí seco de novo. E enquanto ele termina de secar, olha, eu trouxe um stencil aqui, que achei numas caixas de muitos anos atrás também. Da época que o armarinho era diário. E eu falei, nossa, esse tá bom, tá bem legal. Aqui tem vários tipos de estampas, para caso seja uma estampa maior, enfim, né? Eu escolhi essa que a gente usa até um pedaço, só não precisa que use todo ele. Ou também essa outra achei muito bacana, né? Essas colmeias aí. E o que a gente vai usar, a diferença de outros trabalhinhos que eu tenho feito aqui, é uma massa para modelagem. Tá? Essa massa é um polímero, que chamam polímero acrílico, que você vai achar em qualquer lojinha de artesanato, provavelmente você vai achar. Então, ela seca fácil também, não tem cheiro forte e dá para fazer muitas coisinhas legais. Então, nesse caso, eu vou transferir uma dessas imagens, ao invés de passar o rolinho, o pincel, com essa pasta, tá? E essa tinta tem que estar sequinha. Também antes já passa o verniz acrílico, tá? Para selar essa tinta. Meu secador tá meio devagar, eu não sei se ligamos em outra voltagem. Numa outra voltagem. Ó, nem se ofendeu. Foi, ficou chateado. Ficou chateado. Desculpa, seu secador. Desculpa, secador. Ó, aqui eu vou pegar uma lixa.
essa minha lixa bem fininha, número 400, que eu uso muito para MDF, para pinos e tal, porque eu vou gastar um pouco. Viu essa parte mais escura que você reparou ali no quadrinho? Ó, aí deixa um pouquinho mais gastinho, bem como se fosse mais rústico, embelecido, né? E fica bem bacana para guardar essas memórias mais antigas. Por isso que eu gostei tanto dessa cor. Aí eu gasto os cantinhos para que apareça o tonzinho de baixo. E agora já consigo passar o verniz, tá? Vamos passar aqui na lateral. Tem que ser o acrílico. Sim, é melhor, porque aquele outro marinho, ele é muito forte. Não precisa, vai demorar muito para secar. E para trabalhos manuais, realmente resolve muito melhor. O outro, não sei, eu particularmente não uso para artesanato, né? Lembro que uma vez pintei, não me lembro se foi umas cadeiras ou o quê, demorou muito para secar e o cheiro era insuportável. Então, acho que não compensa. Tá? E esse Olha aqui a diferença que faz. é muito mais econômico, fácil de usar, então compensa muito mais para artesanato, né? Secamos. E agora a parte mais legal da brincadeira. Eu vou abaixar esses pininhos aqui que seguram, né, a parte da foto. Essa parte aqui você também pode pintar, que vai ficar mais bonitinho. E eu vou colocar na área que eu quero destacar mais esse desenho aí. Então, eu vou abrir, olha a pastinha, como ela é bem molinha, assim, é bem gostoso para trabalhar. E eu preciso fixar, vamos ver se eu faço dessa forma. Se você tiver uma fita, ótimo, também ajuda. E aqui. Ah, que diferente. É bem legal, porque aí ele dá um volume, né? Relevo. Dá um relevo, Nossa. fica diferente e sai um pouco do convencional, né? Do que a gente acostuma fazer. E aqui com a espátula, você passa bem devagar. Se você quiser que ele tenha mais volume, isso, faz com bastante volume. Isso, não aperta muito, né? E aí, tem que deixar bem lisinho, tá? É isso que eu ia perguntar. Não como eu que tô fazendo aqui. Para isso vai ter que preencher. Isso, e depois que preencheu, aí você vai modelar melhor. E aqui eu com muito cuidado. Olha aí. Tiro. Essa partezinha que fica sobrando aqui, a gente tira com a própria espátula. E se precisar passar um paninho, eu tenho um paninho aqui. E você limpa só. Porque como eu já passei verniz ali embaixo, né, eu fiz meio na pressa e borrou um pouquinho. Mas a ideia, se você fizer devagarinho ou encostado na mesa, eu não queria sujar a mesa, mas aí fica muito bonitinho, é super rápido, Aqui super você fácil. fez com a massa? Fez com a pasta? massa, isso. Fiz com a massa, só que fiz de levinho e depois passei o verniz. Eu teria que ter... e aí que descobri, fica melhor passar o verniz e depois a massa. Entendi. Porque aí já fica mais branquinho e um tantinho mais alto. Aqui também usou a mesma técnica. Isso, fica muito legal. Pode fazer em caixas, pode fazer em caixas onde você guarda cartãozinhos ou algumas outras memórias, inclusive até de foto, né? Às vezes a gente tem tanta foto antiga solta por ali, é uma boa dica aí para brincar. Gostei, Gostou? gostei do relevo, fica diferente mesmo. Isso mesmo. Obrigada, Karina. Obrigada Deus eu, abençoe. viu? Amém. Segue a Karina, tá aí o Instagram da Mestre das Artes. Tem interação da Juliana Araújo, Robson Aleixo? Sim, ela diz, boa tarde. Me lembro da viagem que fizemos para a casa da minha avó no interior. Ficávamos todos juntos, sem internet, jogando conversa fora e curtindo o tempo em família. Esses momentos aqueceram meu coração para sempre. Ah, que lindo. Quem tá chegando? Tem mais aí, Chico. Agora? Carlos Mendes. Lembro das noites em que faltava luz em casa. Essas memórias são boas, hein?
E minha família se reunia na sala para contar histórias à luz de velas. Era simples, mas trouxe momentos inesquecíveis de uma união e muitas risadas. Tanto em uma quanto na outra percebi ali, né? Sem internet, sem celular, criando memórias dessa forma, né? E a Tatiana Mello diz: olá pessoal, eu tenho memórias especiais da minha infância. Sempre que ouço certas músicas, me lembro na hora das nossas viagens de final de ano. Como é gostoso e especial. Hoje busco fazer a mesma coisa com meu filho. Eu lembro, uma das memórias mais queridas para mim era à noite, nós saíamos fora de casa, colocávamos uma esteira de palha trançada e nós ficávamos ali deitados depois do jantar, ouvindo no radinho de pilha músicas sertanejas, as músicas, enfim, que a gente ouvia naqueles dias. E o meu encantamento era a lua. Parece que, juntando a minha memória, as nossas e essas citadas aqui, parece que é na simplicidade que a gente guarda as boas memórias da vida, né? Geralmente são nas coisas mais ligadas a emoção. As emoções, elas imprimem, elas ajudam a fixar as memórias na nossa mente. As lembranças que a gente tem são as mais carregadas de emoção, né? E geralmente emoções afetivas, emoções de conexão com outras pessoas que eram importantes para a gente. Isso é fantástico, é muito importante isso. E aí a gente vê, né, o quanto na nossa vida, nesse mundo tecnológico, a gente se distanciou disso, né? Isso que você falou dos raios, né, de a gente não correr mais na chuva, tudo, é porque hoje acontece uma pessoa, uma vez no mundo ali, e aí a gente recebe aquela notícia e acha que isso vai acontecer todo dia, que todo mundo é atingido por raios todos os dias. E a gente deixa de viver. Deixa de viver por causa do medo, né? Porque as informações, as notícias chegam muito rápido pra gente, mas às vezes a gente não consegue pesar um pouco a proporção. Tem riscos, a gente sabe que tem riscos, né? Mas a gente sabe que tem alguns dias que não estão relampejando, que tá aquela garoinha fina, tudo que dá pra gente poder se aventurar um pouquinho ali na brincadeira, né? Verdade. A gente pega algumas chuvas meio fortes ali, mas quando a gente vê, não tem raio, não tem nada, meu filho mesmo fala: pai, não tá dando raio, a gente pode? Vamos, bora. A gente aproveita bastante. Sem medo. Verdade. Evandro, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Sempre alegria estar aqui com vocês, pessoal do Entre Família, com o pessoal que assiste aí ao Novo Tempo. E quando a gente pode compartilhar um pouquinho da experiência, do conhecimento, a gente está por aqui. Obrigada. Legal. Instagram aparecendo na tela para quem quiser conhecer mais aí sobre os ensinamentos de Evandro. Obrigado. Em abril de 1941, e é interessante falar de data assim, porque tanto na sua cabeça como fora, o passado precisa de endereços. Por isso que esses monumentos que nós vamos criando dessas memórias e afetos faz com que a gente visite o passado sabendo quais ruas nós vamos perseguir. Em abril de 1941, na Segunda Guerra Mundial, depois de 57 dias de bombardeio nazista em Londres, muitas bombas caíram e essas bombas, elas, embora não tenham explodido no momento da queda ou quando elas foram programadas para explodir, elas fizeram de um pedaço de Londres um lugar impraticável, porque elas podiam explodir a qualquer momento. Uma delas que caiu em uma casa de uma família, atravessou o telhado e cravou-se no meio de uma sala. Em pânico geral, não havia nenhuma possibilidade de alguém desarmar a bomba, a iminência dela explodir era real, ela iria mesmo explodir, mas naquele momento, uma cadela da família, chamada Juliana, ela se aproxima da bomba e faz o que ninguém pensou que fosse fazer. Ela fez xixi na bomba. E no momento que ela parou e fez xixi na bomba, ela desativou a bomba. Ela impediu que a bomba explodisse. Ela vai depois colecionar outros atos heróicos típicos caninos que não se espera, inclusive ser condecorada com uma medalha azul de mérito de guerra, mas ninguém imaginava que uma cidade, uma vila, uma família fosse ser salva porque um cachorro resolveu fazer xixi numa bomba. A verdade é que as nossas memórias afetivas, em muitos momentos, elas funcionam como xixi na bomba mesmo. Porque em muitos momentos da vida você vai estar a ponto de estragar tudo. Em alguns momentos da vida nós estamos a ponto de arruinar a nossa própria reputação, as nossas próprias vontades, inclusive ou o futuro, mas é naquele momento da decisão que alguma coisa desarma a bomba, que não é necessariamente aquele grande evento presente ou futuro. É um passado e pode ser pequeno. Eu vou dar um exemplo bíblico disso. Um menino jovem,
assim, intemperante, intempestivo e sem muita reflexão, sai de casa carregando uma boa parte de dinheiro, a herança dele. E ele destrói o dinheiro vivendo, assim a palavra, dissolutamente, sem nenhuma perspectiva econômica, previdente. Agora ele está entre a vida e a morte, tentando sobreviver, comendo junto com porcos. O que faz alguém desse ponto voltar, mudar? E a virada da vida daquele que ficou conhecido como filho pródigo foi, abre aspas, e caindo em si pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? A gente poderia pensar em muitas coisas. Ele encontrou com alguém no caminho, ele se machucou, ele teve um grande evento. Não, o que fez ele voltar para casa foi uma memória. Ele pensa assim e lembrou como os trabalhadores da casa dele eram tratados. E lembre-se, para ele saber exatamente como os trabalhadores eram tratados, ele viu, ele presenciou, ele tratou. E se quiser ouvir algo importante sobre essa história, o filho voltou para casa para ser tratado como trabalhador, porque ele sabia que os trabalhadores eram tratados como filhos. E agora ele volta. E ao voltar para casa, o pai cria mais memórias para que ele não saia. Fez uma festa para ele, o cobriu, o vestiu, o devolveu dignidade. Ele lá, no meio do nada, alguém fez xixi na bomba que implodiria a vida dele. E ele, como você e eu, vivemos momentos assim, buscando no passado soluções para o presente, impedindo que a nossa vida exploda, mas vivendo de maneira digna. Obrigada, pastor. Obrigada a você pela companhia. Esse Até o nosso encontro, hein? próximo encontro. Beijo, vem aí o Vida e Saúde.